Um homem que sentiu as dores de Cristo, viu anjos e enfrentou demônios. Padre Pio, o santo dos milagres, revelou um segredo divino: apenas 3 igrejas pertencem verdadeiramente a Deus. As 2 primeiras você pode imaginar, mas a terceira vai surpreendê-lo. Embarque nesta jornada espiritual e descubra como essas igrejas podem transformar sua fé, trazer paz eterna e guiá-lo ao coração de Deus. Está pronto? Acabamos de abrir as portas de uma jornada única, guiada por um dos maiores santos do século XX, Padre Pio de Pietrelcina. Nascido em 1887, esse frade capuchinho carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, confessou milhares de almas e realizou milagres que ecoam até hoje. Canonizado em 2002, ele não era apenas um homem de fé, mas um farol de esperança em tempos de escuridão. E agora, seus ensinamentos nos levam a uma revelação poderosa: as 3 igrejas que pertencem verdadeiramente a Deus. Este vídeo não é apenas uma história. É um mapa para sua alma. Você descobrirá as 3 igrejas que Padre Pio apontou como caminhos divinos, e elas vão além de pedra e vitrais. A cada passo, você aprenderá a encontrar paz em meio ao caos moderno, fortalecer sua conexão com Deus e evitar armadilhas que afastam da verdadeira fé. Imagine uma vida onde suas lutas ganham propósito, sua fé se torna inabalável e sua alma encontra descanso eterno. Isso é o que está à sua espera. Então, pergunto, você está pronto para questionar o que pensa sobre igreja? Para abraçar o que Deus realmente deseja de você? Vamos juntos descobrir o que Padre Pio quis nos ensinar. Começaremos pela primeira igreja, a base de tudo que Padre Pio defendeu. Acabamos de abrir as portas da jornada de Padre Pio, e agora entramos na primeira igreja que ele apontou como verdadeiramente pertencente a Deus, a Igreja Católica Universal. Para Padre Pio, ela era a rocha inabalável, fundada por Cristo quando disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Mas o que torna essa igreja tão essencial? Por que Padre Pio dedicou sua vida a ela? Vamos descobrir juntos. Padre Pio via a Igreja Católica como o canal direto da graça divina. Nascido Francisco Forgione, ele entrou para os capuchinhos aos 15 anos, movido por um chamado que o levou a carregar os estigmas de Cristo por meio século. Ele dizia: a missa é o centro da minha vida. Para ele, a Eucaristia não era apenas um ritual, era o próprio Cristo presente, um milagre diário que transforma almas. Imagine o que seria sua vida com esse encontro vivo com Deus, disponível em cada missa. Mas a igreja, para Padre Pio, não era só a Eucaristia. Era também o sacramento da confissão, que ele chamava de Tribunal da Misericórdia. Ele passava até 15 horas por dia ouvindo confissões, guiando pecadores de volta a Deus. Uma história famosa conta de um homem que viajou de Milão a San Giovanni Rotondo. Ele chegou cético, mas, durante a confissão, Padre Pio revelou pecados que o homem nunca mencionara. Chorando, ele se converteu. Esse é o poder da igreja, um lugar onde a verdade liberta e a graça restaura. Por que isso importa para você? Porque a Igreja Católica, segundo Padre Pio, oferece ferramentas concretas para sua salvação. A Eucaristia limpa sua alma, a confissão cura suas feridas espirituais, e os outros sacramentos, como o batismo e o matrimônio, constroem uma vida santa. Pense nisso: em um mundo cheio de distrações, onde a culpa e o vazio pesam, a igreja é um refúgio. Ela dá estrutura à sua fé, um caminho claro para Deus. Padre Pio dizia: permaneçam firmes na fé. Ele sabia que, sem a igreja, a alma fica à deriva. Mas há mais. A Igreja Católica não é apenas um lugar de culto, é uma comunidade viva, unida por 2000 anos de tradição. Padre Pio acreditava que ela é a guardiã da verdade divina, protegendo os ensinamentos de Cristo contra erros e divisões. Ele enfrentou críticas e até suspeitas do próprio clero, mas nunca abandonou a igreja. Por quê? Porque ele via nela a vontade de Deus. Um milagre marcante ilustra isso: uma mulher com câncer terminal visitou o Padre Pio. Ele a abençoou durante a missa, e, semanas depois, exames mostraram que o tumor havia desaparecido. A igreja foi o canal dessa graça. Agora, vamos aos benefícios práticos. Participar da Igreja Católica,
Como o Padre Pio ensinou, traz paz interior. Cada missa é uma chance de deixar suas ansiedades aos pés de Cristo. Cada confissão é um recomeço, um peso tirado dos ombros. Imagine viver sem a culpa que o paralisa, com a certeza de que Deus está ao seu lado. A Igreja oferece isso, e mais. Ela guia suas decisões, fortalece sua família e prepara sua alma para a eternidade. Padre Pio dizia: a Igreja é a casa de Deus na terra. É onde você encontra propósito. Mas Padre Pio também alertava: a Igreja exige compromisso. Não é apenas frequentar missas, é viver os sacramentos com fervor. Ele pedia oração constante, penitência e confiança na Virgem Maria, a quem chamava de mãezinha. Uma prática simples que ele recomendava era o rosário diário. Rezem o rosário, ele dizia, e a paz virá. Experimente isso, 15 minutos por dia, meditando nos mistérios, e veja como sua alma se acalma. A Igreja Católica é o alicerce, mas exige que você construa sobre ela. Antes de avançarmos, reflita: quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus na missa? Ou que confessou seus pecados com o coração aberto? A primeira igreja de Padre Pio é um convite para voltar a essas práticas. Ela é o fundamento da fé, mas não é o fim da jornada. Há mais 2 igrejas que ele revelou, e elas vão aprofundar ainda mais sua conexão com Deus. Agora, vamos explorar a segunda igreja, um templo que vive dentro de você. Deixamos a Igreja Católica, o alicerce da fé de Padre Pio, e agora entramos em um templo ainda mais íntimo, a segunda igreja, que vive dentro de você. Padre Pio acreditava que sua alma é uma igreja sagrada, o lugar onde o Espírito Santo habita. Como diz a Escritura: não sabeis que sois templo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Mas como construir essa igreja interior? Como torná-la forte o suficiente para enfrentar as tempestades da vida? Vamos mergulhar nos ensinamentos de Padre Pio para descobrir. Para Padre Pio, a alma era o campo de batalha da fé. Ele enfrentou demônios, não apenas em visões místicas, mas nas tentações diárias que tentavam afastá-lo de Deus. Ele dizia: a oração é a melhor arma que temos, é a chave para o coração de Deus. Essa igreja interior não é feita de pedra, mas de momentos de silêncio, de luta contra o pecado e de entrega total a Deus. Padre Pio passava horas em oração, mesmo com a dor dos estigmas, porque sabia que a alma precisa de cuidado constante. Mas o que isso significa para você? Imagine sua alma como um jardim. Sem cuidado, ervas daninhas, como raiva, medo ou vícios, tomam conta. Padre Pio ensinava que a oração diária e a vigilância espiritual mantêm esse jardim florescendo. Ele recomendava a meditação nos sofrimentos de Cristo, especialmente através do rosário. Uma história marcante conta de uma jovem que, atormentada por dúvidas, visitou o Padre Pio. Ele a orientou a rezar o rosário diariamente. Meses depois, ela relatou uma paz que nunca sentirá antes. Essa é a força da igreja interior. Construir essa igreja exige esforço. Padre Pio alertava: o demônio é como um cão raivoso, mas está preso. Não se aproxime, e ele não morderá. Ele falava da importância de resistir às tentações, como orgulho ou desespero. Um exemplo prático. Ele sugeria examinar a consciência todas as noites. Antes de dormir, pergunte: como tratei minha alma hoje? Fui fiel a Deus? Essa prática simples, de 5 minutos, ajuda a identificar falhas e fortalecer sua fé. Padre Pio vivia isso, mesmo sob perseguições e dúvidas de outros. Os estigmas de Padre Pio são um símbolo poderoso dessa igreja interior. Ele carregava as chagas de Cristo não apenas no corpo, mas na alma, oferecendo seu sofrimento por outros. Ele dizia: os sofrimentos são pérolas preciosas, não os desperdice. Isso nos ensina que até a dor pode ser uma oração, se oferecida a Deus. Imagine transformar suas lutas, uma doença, um luto, uma decepção, em algo sagrado. Essa é a beleza da igreja interior, ela faz de cada momento uma oportunidade de santidade. Vamos aos benefícios. Cultivar essa igreja interior traz resiliência. Em um mundo de ansiedades, onde as pressões do trabalho, família ou redes sociais pesam, a oração constante é um escudo.
Padre Pio enfrentou calúnias e doenças, mas sua alma permaneceu firme porque ele orava sem cessar. Você pode fazer o mesmo. Comece com 10 minutos de oração diária, talvez os mistérios do rosário ou uma leitura bíblica. Isso acalma a mente, reduz o estresse e dá clareza às suas escolhas. É como regar a alma para que ela floresça. Outro benefício é o propósito. Padre Pio ensinava que a alma conectada a Deus encontra seu porquê. Uma história real: um homem, perdido após perder o emprego, buscou o Padre Pio. Ele o orientou a fazer uma novena e confiar na providência. O homem não só encontrou um novo trabalho, mas uma nova direção espiritual. Sua igreja interior o guiou. Para você, isso significa que, mesmo em crises, sua alma pode encontrar sentido, porque Deus está lá, dentro de você, como um farol. Mas Padre Pio também dava conselhos práticos. Além do rosário, ele sugeria pequenas penitências, como renunciar a um prazer diário, talvez menos tempo no celular, para fortalecer a vontade. Ele dizia: a alma sem disciplina é como um barco sem leme. Experimente. Por uma semana, substitua 15 minutos de redes sociais por oração ou leitura espiritual. Você verá sua paciência crescer, sua fé se aprofundar e uma paz que não explica tomar conta. Essa igreja interior não é fácil de construir. Padre Pio enfrentou noites escuras, momentos em que até ele sentiu Deus distante. Mas ele insistia: continue orando, mesmo sem sentir nada. Essa perseverança é o segredo. Um depoimento histórico conta de uma mulher que, após anos de oração sem resposta, sentiu Deus falar em seu coração após seguir os conselhos de Padre Pio. Sua alma tornou-se um templo vivo, cheio de graça. Você pode alcançar isso, passo a passo. Antes de seguirmos, pare e pense: quando você cuida da sua alma, quanto tempo dedica à sua igreja interior? Padre Pio nos convida a fazer dela uma prioridade, porque é onde Deus realmente mora. Mas há ainda uma terceira igreja, uma revelação que vai além do que esperamos, e que Padre Pio viveu de forma extraordinária. Prepare-se, porque a terceira igreja vai surpreender você e mudar sua visão de fé para sempre. Deixamos a igreja interior, o templo da alma, e agora chegamos ao momento mais surpreendente desta jornada. Padre Pio revelou uma terceira igreja que não é feita de pedra, nem está apenas dentro de você. É a igreja da caridade e do sofrimento, um conceito tão poderoso que pode transformar sua dor em graça e sua vida em um legado eterno. Prepare-se, porque essa revelação vai mudar sua visão de fé para sempre. Para Padre Pio, a verdadeira igreja não se limita a edifícios ou até à alma individual. Ela se manifesta quando você oferece seu sofrimento a Deus e vive a caridade com os outros. Ele se inspirava em São Paulo: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, pelo bem do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. Parece surpreendente? Padre Pio viveu isso. Seus estigmas, suas noites de dor física e espiritual, não eram apenas para ele, eram uma oferta pelos pecadores, uma ponte para a salvação de outros. Mas como isso se torna uma igreja? Padre Pio acreditava que cada ato de caridade e cada sofrimento oferecido a Deus constrói uma comunidade espiritual, unindo corações ao redor do mundo. Ele fundou a Casa Sollievo della Sofferenza, um hospital em San Giovanni Rotondo, para aliviar o sofrimento dos pobres. Esse hospital, ainda ativo, atende milhares de pessoas. Para Padre Pio, cada cama era um altar, cada ato de cuidado era uma oração. Ele dizia: a caridade é a rainha das virtudes. Essa é a essência da terceira igreja. Vamos a um exemplo marcante. Em 1950, uma mãe trouxe seu filho cego a Padre Pio. Ele estava com uma infecção grave, sem esperança médica. Padre Pio orou por ele, oferecendo suas próprias dores pelos estigmas. Dias depois, o menino recuperou a visão. Esse milagre, documentado pela Igreja, mostra como o sofrimento de Padre Pio, unido à caridade, tornou-se uma igreja viva que trouxe cura. Imagine o impacto: uma dor transformada em milagre, uma vida mudada para sempre. Por que isso é tão revolucionário? Because da Igreja da Caridade e Sofrimento nos convida a ver a dor de uma nova forma. Em um mundo que foge do sofrimento, Padre Pio ensinava que ele tem propósito divino. Ele dizia:
Ofereça suas dores a Deus, e elas se tornarão pérolas para a eternidade. Sofrer com fé é como construir uma catedral invisível, onde cada lágrima é uma pedra preciosa. E a caridade? É o cimento que une essas pedras, criando uma comunidade que reflete o amor de Cristo. Como isso se aplica à sua vida? Pense nas suas lutas, uma doença, uma perda, um fracasso. Sozinho, o sofrimento pode parecer inútil, mas Padre Pio nos ensina a oferecê-lo a Deus. Um exercício simples: ao enfrentar uma dor, diga em silêncio: Senhor, ofereço isso por alguém que precisa. Isso transforma sua cruz em graça. Uma história real: uma mulher com depressão severa começou a oferecer suas noites sem sono pelos outros, inspirada por Padre Pio. Aos poucos, ela encontrou força e propósito, como se sua dor tivesse ganhado um novo sentido. E a caridade? Padre Pio dava conselhos práticos. Ele dizia: faça o bem enquanto você vive. Não precisa ser grandioso, um sorriso, uma ajuda a um vizinho, uma doação pequena. Ele contava a história de um homem que, após ajudar um pobre, sentiu uma paz inexplicável. Esse é o poder da caridade. Ela constrói a igreja que Deus ama, conectando você aos outros e a Ele. Experimente. Dedique 1 hora por semana para ajudar alguém. Pode ser ouvir um amigo ou doar algo que você tem. Isso muda você. Os benefícios são profundos. Primeiro, transformar sofrimento em oferta traz força sobrenatural. Padre Pio enfrentava dores excruciantes, mas dizia que sua alegria vinha de oferecê-las por outros. Você pode sentir isso: ao oferecer sua dor, o peso diminui e a esperança cresce. Segundo, a caridade traz conexão. Em um mundo isolado, ajudar os outros cria laços que curam a solidão. Por fim, essa igreja garante um legado eterno. Padre Pio dizia: o que você faz pelos outros, Deus guarda para a eternidade. Sua vida pode salvar almas. Outro exemplo poderoso: em 1960, uma freira doente foi a San Giovanni Rotondo. Sem esperança, ela pediu a bênção de Padre Pio. Ele a abençoou e disse: ofereça sua dor pela salvação dos pecadores. Meses depois, ela não só estava curada, mas dedicou sua vida a ajudar órfãos, inspirada por ele. Sua dor e caridade construíram uma igreja viva, tocando dezenas de vidas. Isso é o que Padre Pio queria, que cada um de nós seja uma pedra viva dessa igreja. Mas Padre Pio também alertava: essa igreja exige coragem. Sofrer com fé não é fácil, exige confiança em Deus. Ele sugeria a oração do Fiat, seja feita a vossa vontade, em momentos de dor. E a caridade? Deve ser desinteressada. Ele contava de pessoas que ajudavam esperando recompensa, mas só encontravam vazio. Faça o bem sem esperar nada, dizia. Um desafio: na próxima semana, faça um ato de caridade sem contar a ninguém. Veja como sua alma se ilumina. Essa terceira igreja é surpreendente porque nos torna co-criadores com Deus. Cada dor oferecida, cada ato de amor, constrói algo eterno. Padre Pio viveu isso. Seus estigmas salvaram almas, seu hospital salvou vidas. E você? Sua dor pode ser uma oração. Sua caridade pode ser um milagre. Imagine o impacto: suas lutas e bondades unidas às de outros, formando uma igreja que brilha para Deus. É o que Padre Pio chamava de na verdadeira obra do amor. Antes de avançarmos, reflita: como você lida com sua dor? E quando foi a última vez que ajudou alguém sem esperar nada? A Igreja da Caridade e Sofrimento é um convite para transformar sua vida em uma oferta viva. Agora, vamos reunir tudo o que aprendemos e ver como essas três igrejas podem mudar você para sempre. Vamos agora unir essas três igrejas em um caminho prático para a sua vida. Acabamos de explorar as três igrejas de Padre Pio: a Igreja Católica, o Alicerce Divino, a Igreja Interior, o templo da sua alma, e a surpreendente Igreja da Caridade e do Sofrimento, que transforma a dor em graça. Agora, é hora de unir essas lições em um caminho prático para a sua vida. Como aplicar essas igrejas no dia a dia? Como elas podem trazer paz, propósito e uma conexão mais profunda com Deus? Vamos refletir juntos e descobrir como viver a santidade que Padre Pio nos convida a alcançar.
Primeiro, a Igreja Católica. Ela é a base. Padre Pio dizia: sem a Igreja, a alma se perde. Faça da missa dominical uma prioridade, não apenas um hábito, mas um encontro com Cristo. Experimente ir à confissão pelo menos uma vez por mês. Esse sacramento, que Padre Pio chamava de banho da alma, limpa o coração e renova sua força. Imagine a liberdade de viver sem o peso da culpa, com a graça divina guiando suas escolhas. Comece hoje, marque uma confissão e sinta a diferença que Padre Pio prometia. Agora, a Igreja Interior. Sua alma é o templo onde Deus fala, mas precisa de cuidado diário. Padre Pio recomendava o rosário como uma âncora espiritual. Dedique 15 minutos por dia para rezá-lo, meditando nos mistérios. Se achar difícil, comece com um terço, 5 mistérios. Essa prática calma a mente e fortalece a fé. Outra dica: faça um exame de consciência antes de dormir. Pergunte: o que fiz hoje para Deus? Essa reflexão, como o Padre Pio ensinava, mantém sua alma alinhada com a vontade divina. E a Igreja da Caridade e Sofrimento? Essa é a mais transformadora. Padre Pio nos ensina que cada dor pode ser uma oração, e cada ato de bondade, um tijolo na construção do reino. Quando enfrentar uma dificuldade, uma dor física, uma preocupação, um fracasso, ofereça a Deus com uma oração simples: Senhor, aceito isso por amor a Ti. E na caridade, busque uma ação concreta, ajude um vizinho, doe algo que você valoriza, ou apenas ouça alguém com atenção. Esses gestos, por menores que sejam, constroem a igreja que Deus ama. Os benefícios de viver essas 3 igrejas são imensos. A Igreja Católica dá estrutura à sua fé, como uma casa sólida em meio à tempestade. A Igreja Interior traz paz mental, ajudando você a enfrentar ansiedades e dúvidas com confiança em Deus. E a Igreja da Caridade e Sofrimento transforma suas lutas em propósito, conectando você aos outros e à eternidade. Imagine uma vida onde cada dia é um passo rumo à santidade, onde suas dores e bondades têm um impacto eterno. Isso é o que Padre Pio queria para você. Um exemplo prático: uma mãe, inspirada por Padre Pio, começou a aplicar essas igrejas. Ela voltou às missas regulares, rezava o rosário diariamente e oferecia suas dores de uma doença crônica pelos filhos. Também passou a ajudar em uma obra social local. Resultado? Ela encontrou paz, sua família se uniu mais, e sua fé a sustentou. Você pode fazer o mesmo. Comece pequeno: uma missa, uma oração, um ato de caridade. Como o Padre Pio dizia, viva para Deus, e Ele viverá em você. Essas 3 igrejas não são separadas, elas se complementam. A Igreja Católica guia sua fé, a Igreja Interior aprofunda, e a Igreja da Caridade a coloca em ação. Juntas, elas formam um caminho para a santidade que Padre Pio viveu e ensinou. Antes de seguirmos para o final, pergunte-se: como posso começar hoje? Que passo darei para viver essas igrejas? A resposta está em suas mãos, e Padre Pio está intercedendo por você. Agora, vamos fechar essa jornada com uma mensagem final que unirá tudo o que aprendemos. Chegamos ao final desta jornada com Padre Pio, um santo que viveu para nos mostrar o caminho até Deus. Suas 3 igrejas, a Igreja Católica Universal, a Igreja Interior da Alma, e a surpreendente Igreja da Caridade e do Sofrimento, não são apenas ideias. Elas são um convite para transformar sua vida, encontrar paz em meio ao caos e construir um legado eterno. Padre Pio nos ensinou que a santidade não é reservada a poucos, ela está ao seu alcance, aqui e agora. Primeiro, a Igreja Católica, a rocha fundada por Cristo. Ela oferece os sacramentos, Eucaristia, confissão, que limpam sua alma e a unem a Deus. Padre Pio dizia: a missa é o céu na terra. Depois, a Igreja Interior, o templo do Espírito Santo dentro de você. Com oração e vigilância, como o rosário ou o exame de consciência, você fortalece sua fé e encontra resiliência. E, finalmente, a Igreja da Caridade e Sofrimento, que transforma suas dores em orações e seus atos de amor em uma ponte para os outros. Juntas, essas igrejas formam um caminho completo para a santidade. Por que isso importa? Porque, em um mundo de incertezas, essas igrejas oferecem respostas.
A Igreja Católica dá direção, como um farol em meio à tempestade. A Igreja Interior traz paz mental, ajudando você a vencer ansiedades e encontrar propósito. E a Igreja da Caridade e Sofrimento dá sentido às suas lutas, conectando você a Deus e aos outros. Imagine a vida onde cada dia é uma oportunidade de crescer na fé, onde suas dores e bondades constroem algo eterno. Essa é a promessa de Padre Pio. Padre Pio viveu isso. Seus estigmas, suas horas de confissão, seu hospital para os pobres, tudo era uma oferta a Deus. Ele enfrentou dores, dúvidas e perseguições, mas nunca desistiu. Sua vida prova que essas 3 igrejas funcionam. Uma história final: um homem, desesperado após perder a família, buscou o Padre Pio. Ele o orientou a frequentar a missa, rezar o rosário e ajudar os necessitados. Anos depois, esse homem encontrou paz, fundou uma obra social e disse: Padre Pio me ensinou a viver para Deus. Você pode fazer o mesmo. Quais são os benefícios? Paz interior que o mundo não pode dar. Força para enfrentar crises. Um propósito que transcende a vida terrena. Padre Pio dizia: viva para Deus, e Ele viverá em você. Comece agora, vá à missa neste domingo, reze um terço hoje à noite, ofereça uma dor ou faça um ato de caridade amanhã. Pequenos passos levam a grandes transformações. Sua vida pode ser uma igreja viva, como a de Padre Pio, brilhando para Deus e inspirando outros. Agora, a ação é com você. Inscreva-se no canal para mais jornadas espirituais como esta. Nos comentários, compartilhe qual das 3 igrejas mais tocou seu coração. A católica, a interior, ou a da caridade e sofrimento? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança, pode ser o milagre que essa pessoa espera. E, antes de ir, reze uma Ave Maria por Padre Pio, pedindo que ele interceda por você. Ele está ouvindo. Padre Pio nos deixou um mapa para a santidade. As 3 igrejas são o caminho. Viva-as, e você encontrará a paz que Deus promete. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco. Que Deus e Padre Pio guiem seus passos.